quinta-feira e estamos ao vivo mais uma vez pelo Sim de Lojas Porto Alegre. Vamos esperar as pessoas entrarem. O Marcelo já entrou. Oi, Marcelo, mais uma vez. Ó, o pessoal entrando. Daqui a pouco recebemos o nosso convidado de hoje, que é o Alexandre Skowronski. Eu vou colocar aqui o título e fixar o comentário, para que vocês saibam do que é. E vamos esperar ele entrar, que daqui a pouco ele tá aí. E ele entrando, a gente puxa ele pra dentro. Oi, Thaís. Oi, Fê. Oi, Carolina. Sejam bem-vindos. Vamos esperar o Alexandre entrar. Hoje a gente vai falar de planejamento. Boa tarde, Thaís. De planejamento de marcas. E, ó, o Alexandre entrou. Deixa eu chamar ele pra cá que ele vai explicar melhor até o que a gente vai falar. E aí a gente vai batendo papo. E essa live vai ficar gravada depois também. Oi, Alexandre. Aloha, olá. E Tudo aí? bom? Tudo Tudo bem? certo. Sempre Coisa bom boa. conversar contigo. Dessa vez por telas. Faz tempo que a gente não tem reuniões com a Global presenciais. Mas Pois seja é. bem-vindo à nossa live. Essa é uma iniciativa do Sim de Lojas Porto Alegre para trazer conteúdo para os nossos lojistas durante esse período todo que estamos vivendo. Já há alguns meses estamos fazendo essas transmissões ao vivo, bate-papo com gente que tem ideia e dica para trazer para os nossos lojistas superarem essa crise. E o Alexandre é uma Excelente. dessas Muito pessoas, um dos grandes obrigado. parceiros do Sim de Lojas Porto Alegre, junto à agência Global. E eu só me apresentando muito rapidamente antes de passar a palavra para ti, Alexandre, para que tu te apresente um pouco também para o pessoal. Meu nome é Aloha, sou aqui da equipe de comunicação e marketing do Sim de Lojas Porto Alegre. É um prazer conversar contigo hoje, Alexandre. E essas as nossas lives, as nossas iniciativas de fim de tarde aqui para trazer conteúdo e inspiração, inspiração, né, Alexandre, para os Inspiração. nossos lojistas. Muito Então, bacana. passo a palavra para ti. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo teu tempo e nos conta um pouco da tua história antes da gente bater papo. Que legal. Em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento importante, né? Nessa oportunidade de compartilhar conteúdo, trocar, né? E ouvir também os participantes aí, agradecer ao Sim de Lojas pela oportunidade, te agradecer. E, de fato, esse momento está exigindo que a gente tenha, né, outras formas, né, de relacionamento, comunicação, conexão. E isso tudo também vem inspirando muito e vem nos ensinando muito também. Então, acho que esse já é o conteúdo, assim, para a gente começar também o nosso papo aqui, de um assunto tão importante, né? Eu sou Alexandre, sou fundador e sócio, né, diretor de estratégia e novos negócios da Global, né? Nós somos uma agência de comunicação, de marketing e transformação de marcas. E nós temos um grande orgulho hoje, né, de ser parceiros do Sim de Lojas Porto Alegre e de estarmos juntos nessa grande construção da jornada, né, de transformação do Sim de Lojas, que é um exemplo. É um exemplo para nós, acho que é um exemplo para a nossa audiência, para os nossos convidados, e que tem a ver, sim, né, com esse contexto que vem exigindo muito mais de todos nós, né? Eu acho que é legal começar por aí, essa ideia, quando se pensa em planejamento, quando a gente pensa em trabalho de criação de valor, né, branding, né, e estratégia. Sim. Eu acho que o grande ponto de partida para que a gente possa estabelecer assim um cenário é entender o contexto, entender as transformações. E nada mais importante do que nesse momento de absoluta revolução, absoluta transformação, né? E a gente está aqui exercitando um desses modos assim, né, de comunicação e aprendendo bastante todos os dias. Exemplo também para vocês, nós estamos operando aí com o nosso negócio, né, que é comunicação, marketing totalmente remoto e de uma forma assim bastante, né, bacana, assim, eficiente, consistente, num aprendizado muito legal.
Mas o que mais importa, eu acho, nesse primeiro passo, eu queria dividir com vocês e muito mais propor uma troca nessa conversa, nesse papo bacana dessa tarde, é sobre essa ideia. Tem uma apresentação que eu fiz aqui, eu adoro a apresentação, adoro, né? Pena que eu não Pena que posso... não dá para compartilhar. Não dá para compartilhar a tela Aloha, aqui. eu tava, assim, torcendo para que pudesse, né, entrar pelo desktop para poder compartilhar com vocês, mas eu adorei, assim, poder também organizar esse conteúdo, é uma forma de a gente, né, carinhosamente aproveitar essa oportunidade de todos vocês. Mas o mais importante hoje é, acho que essa ideia do contexto, né, que a gente está vivendo, impulsionado por muitas transformações, um momento, assim, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, e de forma muito acelerada, né? Então, a ideia da conectividade, né, dessa forma, assim, hoje que as novas tecnologias estão proporcionando um avanço assim na forma de comunicar, de se relacionar, de comprar, de estudar, né? E tudo isso vem acelerando os processos em várias indústrias, né? E tornando esse contexto muito mais assim exigente, né? E muito mais complexo para as marcas, para os negócios. E quando se pensa em planejamento, branding, estratégia, é muito importante entender esse contexto. E nesse contexto de transformação, né, e acelerado pelo Covid, pela pandemia, porque a pandemia chegou, né, e proporcionou para a gente uma necessidade do afastamento, do distanciamento social, e exigiu muito mais nesse sentido, né? Empresas não assim, né, orientadas para o digital, tiveram que, né, tomar essas medidas rápidas, se organizar. Então, isso tudo a gente está percebendo assim, o quanto, né, esse contexto tem exigido muito mais das marcas, dos negócios, de nós, né, das pessoas, de todos nós. Mas eu queria dividir com vocês que tem, no meu ponto de vista, 3 grandes questões muito importantes que vêm influenciando com muita assim, importância esse contexto de transformação. Primeiro é a revolução tecnológica. Tudo isso que está acontecendo, a computação em nuvem, as plataformas, né, redes sociais, as questões dos aplicativos, inteligência artificial, 3D, tudo isso que a gente vem ouvindo, vendo sobre as questões das novas tecnologias, que vem acelerando, né, e empurrando o processo de desenvolvimento de mercados, né, de soluções, de produtos, de uma forma sem igual. Antes, uma tecnologia chegava e ficava muito tempo no mercado. Agora, com essa ideia da velocidade com que as coisas estão acontecendo, especialmente impulsionada pelas tecnologias, né, digitais, é muito mais rápido, tudo acontecendo muito mais rápido ao mesmo tempo, agora. Então, tudo isso vem impactando todos os mercados de todas as formas, de uma forma muito séria. E nesse contexto, as coisas não param na tecnologia, essa revolução tecnológica. Agora está chegando o 5G daqui a pouco, né? E isso vai ainda mais permitir essa capacidade incrível de captura de dados, troca de dados. E essa é a grande, né, questão no contexto das novas tecnologias. A quantidade imensa de dados que a gente produz, né, diariamente. E isso tudo é um ativo e é valor para as empresas, né, utilizarem para aprimorar produtos, entender mercado, entender consumidor, aprimorar decisões, né, e elevar a forma da sua vantagem competitiva. O outro ponto que eu gostaria também de destacar nesse cenário de transformação é a revolução de valores, né? A sociedade também vem evoluindo muito nesse ritmo intenso, né? E essas novas tecnologias estão proporcionando novas experiências para nós, usuários, né? E tudo isso vem mudando o comportamento de uma forma muito importante, muito importante. Exemplo, né? A gente hoje pega, né, um aplicativo de mobilidade, né, chama com facilidade, entra, tem toda aquela velocidade, né, não paga pelo aplicativo. Então, a gente começa a viver, né, a realidade dessas novas soluções, produtos e serviços baseados em tecnologia, e começamos a elevar esse grau de expectativa, de escolhas, de desejo, de que as coisas não tenham fricção, que sejam mais ágeis, mais rápidas, mais eficientes, né, disponíveis com facilidade. E agora a gente está vendo com a pandemia também, nesse sentido, quanta coisa vem acontecendo nesse sentido com relação
aos bancos. Os bancos fizeram a transição para o ambiente digital, né? A gente estava fazendo tudo via mobile. Né? O varejo Sim, acelerou a venda online e as formas de entrega, delivery, pick-up store, eu sim. compro no online e pego na loja. As escolas e as faculdades amadureceram o modelo de aprendizado tudo online, né? Tá tudo online, o EAD disponível. Eu na quarentena agora eu fui super entusiasmado para a mobilização do EAD. Eu já fiz três cursos de EAD e consegui me organizar para isso. Então, consumindo, né? Inclusive o Sim de Lojas está dando curso à O Cindy distância, Lojas e a própria no curso plataforma, né? remoto, né? Cursos remotos, a própria inspiração, a plataforma Inspiração, né? É uma Isso. forma de disponibilizar o conteúdo de uma forma mais fácil, mais rápida, né? Disponibilizando para o associado tudo que ele pode, né? Ter de conhecimento, de conteúdo para facilitar o seu negócio, ajudar nesse momento de crise, né? E poder pensar todos esses estágios do desenvolvimento dessa grande crise global, mundial, que é a pandemia. Mas voltando, Aloha, né, o teletrabalho, é tanta coisa que acontece, né? O É que é muita teletrabalho, coisa. E a impressão que a gente tem, né? Eu não sei quem está nos assistindo aqui, eu tô vendo vários coraçõezinhos voando na nossa tela. que coisa Façam boa. corações voar, porque a gente adora os Por corações que favor. voam e nos traz relevância aqui para nossa live e leva a nossa live para outros lugares também. Então, quando a gente. A impressão que eu tenho com esse ano todo, e a gente vai falar também de planejamento, a gente vai entrar, mas só para te dar um tempo para tu tomar uma água também, que eu vi que tu deu um golinho em uma água. É, Obrigado. parece que a gente fez muita coisa Em pouco tempo. nesse ano e parece que a gente está vivendo 3 anos nesse ano, né? E é interessante como quando a gente retoma lá fevereiro, março, o nosso planejamento, que é o tema macro dessa live hoje, né? Mas quando a gente pensa em março, o que a gente planejava fazer até o fim desse ano, como tudo foi forçado a mudar, como a gente teve que se adaptar. A gente está falando de teletrabalho, de educação, ensino remoto, Exato. a aceleração do uso das telas até em outras idades para a educação, enfim, como a gente teve que fazer coisas e se reinventar no planejamento esse ano, né, Alexandre? Esse processo, então, ele traduz esse contexto, né, da revolução e transformação do contexto no sentido da tecnologia, das mudanças de valores, e isso empurrando para a gente, né, adotar novas soluções, né, para esse contexto que está mudando muito rápido e diferente, né, além de ter que se cuidar em casa, enfim, mas as fábricas, os mercados, todos os segmentos foram, de alguma forma, né, impactados e estão evoluindo e se transformando, né? Os setores todos. Então, isso também é muito importante para a gente entender esse processo e que planejar significa a gente se adequar, se adaptar. E o mais importante nessa visão de planejamento, mesmo tendo já as empresas organizadas, ou pequenas, médias, aquele, né? Não importa o Uhum. tamanho, quando o contexto está acelerado em desenvolvimento e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mais importante ainda é a organização de ações, né? Saber o que fazer, aonde a gente está, que contexto é esse, onde eu estou, para onde eu vou, independente do porte, médio, grande, né? Pequena empresa, empreendedor, mais do que nunca, um contexto em transformação acelerada, ele precisa mais do que nunca organizar, né, as suas iniciativas. E isso é planejamento, né? Isso é uma forma de ordenar as ações, né, e saber o que fazer, o que não fazer. Então, tu tem toda a razão. A gente, né, muitas pessoas, nós tivemos que mudar aí, né, com o Cindy Lojas, com vocês, porque vem novos problemas. E planejamento é respostas organizadas para problemas, né? E como a gente vai capacitar a Sensacional. empresa, como a gente vai responder, né? Na relação com o mercado, com os consumidores, para manter a percepção positiva da empresa, da marca e continuar criando valor. Então, como tem a revolução de valores, as expectativas mudam, as nossas necessidades mudam. E as empresas precisam entender isso também, que de forma muito acelerada está mudando, não só as tecnologias, mas os valores, as necessidades, os desejos. E nesse momento é muito importante entender isso para adequar tudo, né, que a gente precisa para continuar relevante e competitivo para o mercado, fazendo sentido para os consumidores, né, com os produtos, evoluindo produtos, a capacidade talvez de distribuir mais rapidamente, de entregar de um jeito diferente, se conectar, abrir novos canais
de comunicação, de conexão, de transação, né? Mas antes de entrar nessa parte também, Aloha, eu queria dividir com vocês e conversar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, assim, né? E desse processo sério que isso tudo também acelera muito mais todo esse contexto, né? Quando a gente, às vezes, é obrigado a não poder sair, né? Respeitando o distanciamento social, quando a gente é obrigado, talvez, a evitar ir, né, para a sede física ou não poder se relacionar como antes, né, socialmente, evitando alguns lugares, isso tudo tem um impacto muito sério, né? E por consequência da crise, né, da pandemia, que é mundial, é uma coisa nunca vista, né? Tá todo mundo aí entendendo isso de diferentes formas, né? Mas eu estava lendo esses dias há mais de 100 anos na história da humanidade que não tem assim um efeito com impacto global tão sério, tão relevante, né, nas nossas vidas, né? Então isso é muito sério. Mas o que eu acho legal dividir com vocês nesse sentido, sobre o aspecto do planejamento, é que a gente tem que entender também esse ambiente de crise, né? E é importante entender os ciclos da crise como uma visão de planejamento também e de ações, porque em algum momento isso vai minimizar, vai passar e a gente vai retomar, né? É o que todo mundo espera, talvez de alguma forma diferente algumas coisas, mas vai retomar. A gente está vendo que, né, alguns mercados já estão retomando, né, níveis diferentes. Mas o que acontece? O mais legal é entender que a crise se desenvolve em ciclos, em etapas. E essas etapas são importantes para a visão de planejamento, porque a gente precisa entender se tem um contexto influenciado pelas novas tecnologias e mudanças de comportamento, é muita mudança. Então tem que planejar as mudanças, aproveitar esses ciclos e entender o que eu vou mudar no meu negócio, porque a crise se desenvolve em ciclos. O primeiro ciclo é a resolução. Veio o impacto e eu tomei medidas rápidas, fui para casa, cuidei dos colaboradores, tomei as medidas necessárias, aquele susto. Depois a gente tem a segunda etapa, que é a resiliência. A gente vai organizar tudo para resistir com a segurança dos colaboradores, das famílias, né, das pessoas, dos negócios, pensar no negócio, enfim, né? Depois uma ligação. Oi. Voltei? Caiu? Não tem problema, voltou. Não, deu uma travadinha, mas já voltou. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí vem a etapa do retorno. Então tá certo. Então a etapa do retorno, me parece que é o momento que a gente está vivendo, né? Depois de ter resistido, ter tido resiliência, estamos voltando. Puxa vida, vamos voltar. Nesse contexto de transformação, vai ser igual? O que eu vou fazer de diferente na minha empresa? Será que eu vou manter as mesmas iniciativas, aquele projeto? Então, é uma grande oportunidade de reflexão nesse entendimento de tudo isso que está acontecendo e pensar uma outra etapa de reimaginação. Eu preciso fazer o exercício de reimaginar nesse contexto de transformação o que eu mantenho, o que eu deixo de fazer, o que eu vou fazer diferente, o que eu vou inovar nessa iniciativa de entender as novas expectativas do mercado, dos clientes, né? E de uma forma de relacionamento mais próxima, relevante, bacana, né? Para continuar sendo né, importante e criando valor. E depois tem a etapa de reforma. Eu tenho que reformar, eu tenho que reinventar o meu negócio para poder seguir de uma forma, né, inovadora, né, adaptada nesse contexto. Né? E isso tudo, por último, vai gerar resultado. Então, esses seis ciclos, eles, de certa forma, nos trazem um entendimento de que um contexto de crise, ele também vem acompanhado por desenvolvimento de etapas necessárias que vão me ajudar a também entender e a planejar e uma oportunidade de repensar, assim, coisas importantes do negócio, né? Maravilha. Não, olha, foram 20 minutos, acho que a gente está aqui já 20 minutos de live e a gente já tem um contexto bem interessante para pensar. Eu espero que os nossos lojistas estejam nos assistindo e se não estiverem nos assistindo, essa live vai ficar gravada, compartilhem com os seus pares depois. Mas o Marcelo já tem uma pergunta aqui, eu tenho outras perguntas separadas, quero pedir para que as pessoas que estejam nos assistindo também enviem suas perguntas, mas eu já vou começar com a do Marcelo aqui, tá? Por favor. Que a gente está falando principalmente desses ciclos da crise, e crise é
principalmente esse ano, que eu acho que, como tu estava falando, fazia muito tempo que a humanidade não via um problema como esse, não vivia em conjunto uma crise como essa, né, global. O Marcelo traz aqui. Mas e como planejar com tanta incerteza? Que peso tem o mapa diante de um terreno que está se movendo constantemente? Muito interessante, né? A gente pensar o planejamento, esse desenho de mapa, e um terreno que é isso que a gente está pisando, que é a realidade, como botar em prática, então, Claro, o nosso claro. planejamento. E como planejar com tanta incerteza, né? Claro, sem dúvida. Super legal essa ideia. Eu acho que tem duas questões bem importantes nessa pergunta do Marcelo, e obrigado pela pergunta, Marcelo. A primeira é entender que a gente precisa, para esse contexto competitivo dos mercados, estabelecer quatro grandes questões importantes para as marcas, para os negócios e para as empresas, num contexto que está evoluindo muito rapidamente para o digital, né, com interações mais, né, efetivas entre marcas, empresas, negócios e usuários consumidores, né? E de uma forma que as plataformas e esse excesso de informação que a gente tem, proporcionado pelos canais, pelas redes sociais, exige que a gente tenha uma mensagem clara, um conteúdo estabelecido de uma forma muito clara. Então, respondendo a pergunta do Marcelo, o questionamento dele, eu responderia em duas partes da seguinte forma. A minha primeira questão de recomendação é estabelecer quatro grandes pilares para enfrentar um momento em que o cenário e o terreno muda muito. É estabelecer com clareza uma proposta de valor. Qual é o meu propósito? Clareza da ideia de como eu vou ser relevante e vou criar valor para os meus usuários, o meu mercado, os meus consumidores, os meus clientes. Tem que responder por que o cliente vai comprar da minha marca, né? Como acontece a minha proposta de valor, né? E qual é a experiência que eu proporciono para os meus clientes. Definindo isso, eu tenho uma clareza, independente da variação do terreno, eu tenho uma clareza e uma proposta clara de valor. O segundo ponto, muito importante no momento assim incerto também, e que o terreno está variando, é criar um sentido de comunidade. É criar uma ideia de ter uma relação mais próxima com os clientes, entendendo melhor os seus problemas, entendendo melhor o que é valor, o que não é. Tendo uma capacidade de organizar a captura de dados dos clientes para ter uma relação mais direta, de uma experiência melhor a partir dos dados, ou com a coleta do e-mail, a coleta do celular, a captura do dado consentido, né? Respeitando aí toda essa questão também da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a partir disso a marca consiga ter uma ideia de uma audiência proprietária, de uma comunidade, entendendo o que é valor, se relacionando por questões que criam assim uma afinidade muito importante, né? Isso traz muita solidez, traz muita segurança para esse momento. Então a marca precisa evoluir para não ficar dependendo também de marcas de audiências de terceiros e todo tempo investindo em mídia. É importante a mídia, é importante a ativação, sim, turbinar o conteúdo, mas é muito importante a gente se aproximar da audiência a partir do conhecimento e da captura de dados para que essa relação seja melhor. O segundo ponto, ainda nesse terreno, né, de variação muito séria, é estabelecer com clareza os pontos de contato, usando a tecnologia digital, os meios, as plataformas, para criar clareza e definir claramente em quais canais a gente vai se relacionar com as audiências, com os clientes, como ele vai encontrar a gente. Tem que ter um bom posicionamento de ranqueamento no Google, tem que ter um site que tenha minimamente informações interessantes, fáceis de achar. O Cindy Lojas deu um exemplo, está dando assim tá promovendo, está evoluindo muito. Inspiração é um exemplo muito importante para quem quiser, né? Por exemplo, entender isso, né? O Cindy Lojas reuniu num único site tudo aquilo que tem de mais relevante para esse momento de transformação, de evolução da crise. Então ali as informações estão fáceis, estão rápidas, respeitando o tempo das audiências, dos usuários, né? De toda a nossa base, né? De associados. Exatamente. Segundo ponto, as redes sociais é importante. A gente hoje, o brasileiro está passando hoje, Aloha,
no Brasil, em média, mais de 9 horas conectado, mais de 9 horas, 9,17, 9 horas e 17 minutos, Sim. a média brasileira de conexão, né, E é na impressionante, né? internet. É muito tempo. É Então, muito se tempo. a gente quer encontrar a audiência, os clientes, a gente precisa ter essa organização com os canais. Então, o site. Se eu tenho um negócio que baseado no varejo, um e-commerce, que eu consiga fazer a minha oferta digitalmente, que eu consiga fazer, né, a venda, a transação, mesmo que eu entregue de um jeito diferente, pick-up store na loja, ou eu entregue de um jeito rápido e fácil, tenha uma forma de e-commerce. O e-commerce avançou muito, cresceu mais de 100% no Brasil o e-commerce, né? Ele ainda não representa muito do total de vendas do varejo. Hoje está chegando no Brasil a 7%, né? Chegou em março, agora mais um pouquinho, chegou a 12% em maio, agora está junho, caiu porque as lojas voltaram a abrir, enfim, né? Mas é bem importante porque essa experiência, quando do retorno, ela se dá nesses dois ambientes. Não tem mais como separar o ambiente online do ambiente físico. A loja mais como um ponto de experiência, de encontro, de relacionamento. Uhum. E a loja digital online, a solução digital, mais transacional, né? Então, o e-commerce legal, a presença em redes sociais, a gente está falando muito importante, né? E uma forma de usar uma plataforma de engajamento de bases de dados para essa interação de e-mails, né? De Não, e troca, até de para uma conseguir fazer as personalização. ações, isso, as ações adequadas de acordo com o público e local, né? Porque a gente sabe que Perfeito. também depender dos canais de mídia, das ferramentas de mídia que tem, a gente deixa muito na mão dessas empresas os nossos dados e o controle das nossas ações, né? A gente pode ir até um ponto, mas se a gente conseguir colocar todos esses dados num lugar só e coordenar e ordenar isso de outra forma, é bem melhor. Temos aqui mais uma pergunta Deixa eu só da terminar o meu Ai, último claro, ponto, Aloha. desculpa, Não, só terminar desculpa. para não deixar a resposta do Marcelo, né, pela Não, metade. desculpa, te interrompi, desculpa. O teu ponto aí, e por isso que é legal conversar, né? O papo é bom porque a gente vai, né, se inspirando. O que é legal do teu ponto, tem toda a razão, né? Hoje o desafio de coletar o dado para um melhor engajamento e criar o senso de comunidade, essa ideia da propriedade da audiência, para não depender de terceiros. O que tu está falando é muito importante, é muito essencial. E não, isso não significa complicar. Coleta o e-mail de algum jeito, organiza isso, né? Anota o celular e depois tem alguma forma organizada, com a ajuda de algumas plataformas. Hoje tem muita coisa digital pronta, soluções boas, né? Aplicações boas que facilitam esse processo, e isso não é complicado. E a ideia não é essa, né? É a gente simplificar para poder evoluir. E o último ponto dessa primeira resposta do Marcelo é organizar, depois de tudo isso bem coordenado, a narrativa da marca, Aloha, sabe? Ai, Porque claro. organizar essa abordagem da marca nesse ambiente que é dinâmico e o terreno é bastante móvel, né? O que acontece? Então, eu preciso ter um conteúdo dinâmico, que eu entendendo esse consumidor, essa audiência, nas diferentes plataformas, eu vou trazer um conteúdo que engaja, que é relevante, que eu estou entendendo melhor a minha comunidade, porque eu estou capturando dados, e eu vou gerenciando essa narrativa de forma criativa e também dinâmica, né? Em todas essas plataformas, a gente tendo uma forma de distribuir isso de um jeito, né, bem consistente. O conteúdo Uhum. hoje tem um papel fundamental para a diferenciação das marcas, para ficar, né, uma mensagem clara do que eu me proponho, qual é o meu posicionamento, o que eu penso, o propósito, que valores Uhum. eu tenho, que oferta eu tenho para fazer, como. Então, isso é bem importante. Então, a primeira parte da resposta é: tem então esses 4 pilares, né, organizados, e depois mantém um ritmo de adequação, de atualização em tempo real, acompanhando o que está acontecendo, que resultado eu tô obtendo e como isso está influenciando no negócio. Está gerando melhor engajamento, está gerando vendas, eu estou gerando fluxo, eu consegui entender uma nova necessidade da minha audiência, do meu cliente, do meu usuário, e eu estou atendendo essa expectativa. Olha, os resultados estão mostrando que sim. Mantém-se, não muda, vai mudando. Muda. Então, quanto maior a movimentação do terreno, e é a segunda parte da resposta, mais a necessidade de a gente ir fazendo, testando, mudando e adequando com agilidade nesses pilares as questões ligadas aos fundamentos hoje de uma marca planejada, estruturada, de uma marca que tem importância
para os seus mercados. Claro, e para contribuir com a tua resposta, só tenho dois pontos. O primeiro é sobre propósito e narrativa de marca e a importância disso. Eu vou trazer uma dica aqui para quem está nos assistindo, que o Cindy Lojas Porto Alegre lançou há pouquíssimo tempo um e-book Estratégias de Branding, que fala exatamente sobre isso, que traz dados dos consumidores de Porto Alegre sobre a intenção deles de interagirem e se engajarem com as marcas. E isso faz muita diferença. Propósito, valor, narrativa faz realmente muita diferença, comprovado com dados porto-alegrenses, pelo núcleo de pesquisa do Cindy Lojas Porto Alegre. Então, estamos em casa. E o outro ponto que eu ia trazer, que eu acho que é um dos grandes benefícios da tecnologia, das redes sociais e esse uso de dados, é que a gente pode testar, né, Alexandre? A gente pode testar mais barato hoje. Né? Porque antigamente fazia uma campanha e com toda a experiência da Global como agência, tu sabe disso muito bem, assim, antes fazia uma campanha muito mais estruturada, muito mais cara de mídia off, né? de outdoor e campanha em TV, rádio, jornal, que custa muito mais caro do que a nossa campanha em marketing digital. E tem os resultados mais lentos ou mais difíceis de controlar, né? E de mudar no meio do caminho. Era muito mais difícil de mudar antigamente. Hoje a gente consegue mudar muito mais rápido. Isso é muito bom. A Cleni Cardoso de Vargas nos traz uma pergunta aqui. E é sobre investimento, que era o que eu estava falando agora. Será que devemos fazer investimento neste momento para o final do ano, sabendo que o auxílio termina em dezembro? Como é que dicas tu traz aqui, Alexandre, para os nossos lojistas de dar esse sprint final agora até o fim do ano, principalmente focando no resultado das vendas, para dar uma recuperada desses meses de restrições, mas o quanto vale de investimento fazer? Pergunta a Cleni. Sim, super importante, né? E no tal contexto, né? A questão econômica, a gente precisa, né, otimizar ao máximo e ter a maior assertividade possível dos investimentos. E aí, Aloha, isso tem uma relação também com o que tu trouxe há pouco aí, da ideia de que o ambiente digital, né, o marketing digital, nos permite mensurar de uma forma analítica muito precisa, né? Todas as iniciativas, né? Todas as nossas ações, né? Então, o que eu sugiro é que sim, faça o investimento, mas de uma maneira inicialmente pequena, testando inicialmente, né, nesse ecossistema da tua empresa, da tua marca, vendo que resultado isso gera, isso comprovando a tua atuação, o teu resultado, a tua campanha, eleva um pouco mais o investimento, porque tu está vendo o retorno, estás vendo o que vai acontecer, né? E essa é a vantagem do ambiente digital, né? Quando a gente faz uma ativação de conteúdo, um investimento, né, em AdWords, né, na mídia digital, que a gente consegue medir e a partir daí mensurar a intensidade, se a gente vai colocar um pouco mais, um pouco menos. E quando os resultados são favoráveis, a gente tem a certeza, a segurança, né, de que aquilo vai retornar, de que é um bom investimento e eu tenho retorno sobre isso. O ruim é investir e não poder medir, não ter isso, né? Então, eu recomendo sim. A gente tem, por pesquisa também, informações de que o final de ano vai trazer uma perspectiva melhor para o contexto, né, dos negócios. O Cindy Lojas também tem pesquisas em relação a isso. A intenção de compra, sim. De intenção de compra, final de ano, Black Friday, enfim. E o caminho, acho que testando com prudência é a minha recomendação, começando, né, devagarinho e vai testando. E nessa mesma linha, o Alander nos pergunta aqui na caixinha de perguntas, na ferramenta mesmo, se para o pequeno empresário existe uma alternativa que não careça de um grande aporte financeiro. E eu acho que é isso que a gente está falando aqui, né? É investir nesses canais digitais. Tu acha, Alexandre, que nesse momento, assim, as redes sociais e a venda online ganharam tanta força? Qual o peso que tu vê disso para o futuro na transformação do mercado, assim, algo... Tu acha que isso vai ser substancial mesmo? Como é que tu vê essa mudança daqui para frente? Nesse contexto que a gente falou no início do papo, sim, Aloha, a gente está vendo por dados também, pesquisas acompanhando bastante, né, informações daqui, de fora, de outros lugares, é que a tendência realmente é essa consolidação, essa aceleração da transformação digital das marcas, dos negócios, né? E aí, quando a gente sai do ambiente das empresas e das marcas, a gente vê por nós estamos totalmente mais conectados hoje, né? Digitalmente.
o cidadão, né, os indivíduos, nós consumidores, né? Então, e conectados com o mobile, né? O mobile, o celular, eu brinco, né? Hoje É a gente uma está conectado. extensão, né? Ou então, eu brinco, né, Simone, assim, hoje a gente está conectado, a gente está dormindo, né? A gente acorda, pega o telefone, vai fazer as necessidades, assim, né, iniciais do dia com o celular, a primeira coisa que vê, dá uma olhadinha ali, uma espiada. E o tempo na internet mesmo do brasileiro é muito grande, na média de 9 Uhum. horas, a gente falou em 17 minutos. É o quarto mercado no mundo, é o quarto país no mundo com maior tempo, assim, um dos maiores tempos na internet. Então, isso tende sim a manter, aumentar, acelerar, com a qualidade de banda futura, daqui a pouquinho 5G. Essas coisas todas tendem a ser mais relevantes para este ambiente, sim, digital. Eu não tenho dúvida, acho que é muito importante assim começar cada vez mais a se aprimorar, entender, né, se interessar por isso, adotar essas novas tecnologias, testando, porque é um caminho sem volta. Sim, a transformação digital ela vai continuar e de modo acelerado, e esse contexto hoje nos empurrou ainda numa velocidade ainda maior para tudo isso. Exato. E o pessoal traz aqui nos comentários que o 5G vai aumentar ainda mais esse número, né? Exato. O 5G vai permitir ainda mais o sentido da velocidade da banda, do acesso mais rápido aos conteúdos, né? A conectividade fica mais eficiente pela velocidade de banda e com isso a velocidade de troca de dados muito maior. E o segundo ponto é a conectividade IoT, que são os objetos conectados, né? A internet das coisas vai permitir, e hoje já tem muitas coisas conectadas, mas é o 5G que vai permitir que o carro ande autônomo, é o 5G que vai permitir que o equipamento, né, que eu uso hoje de saúde, o meu wearable, né, de saúde, me permita ter uma conexão mais efetiva, né, segura, que a geladeira esteja conectada, que os objetos estejam conectados. E isso vai acelerar exponencialmente a captura de dados, o comportamento, a nossa pegada digital, trazendo para esse contexto uma quantidade ainda maior de dados e da forma como a gente se relaciona, se conecta, né? E tudo isso está gerando muita informação, né? Sobre o nosso comportamento digital. Ou quando a gente entra num site de e-commerce, ou quando a gente visita, né, um site, né, institucional, um blog, quando a gente interage nas redes sociais, né? O Facebook faz por dia mais de 2 bilhões de feeds de conteúdos quase personalizados, com os algoritmos vendo o que é relevante para a Aloha, né? E para distribuir no teu feed o que talvez possa ser pelo que ele entende lá dos algoritmos importante para o teu dia. Então, isso assim é nosso dia, né? Por essa coisa, né? Que a informação, que o volume de dados está trazendo e nos colocando num ambiente, num contexto absolutamente novo, com oportunidades, e que é isso que a gente precisa, com uma visão de planejamento, né, com objetividade, com foco, organizar para poder aproveitar isso a favor, né, do crescimento, das vendas, nesse momento de retomada, né? Com certeza. E até vou trazer um outro ponto agora para a gente sair um pouquinho desse comportamento digital só. E porque estamos em telas, mas aqui somos humanos ainda, né? Às vezes parece que a Total. gente esquece um pouco que a gente está só conectado, mas somos todos humanos aqui. E atrás das telas e atrás das marcas estão pessoas fazendo todo esse conteúdo e as vendas e o propósito está nas pessoas, né? E aí é sobre propósito que a gente estava falando um pouquinho antes. E aí eu te pergunto uma coisa em relação a esse ano que vivemos, para saber a tua opinião também. Porque é uma crise de saúde, enfim, envolvia o cuidado com as vidas das pessoas. Então, nós tivemos restrições para a segurança das pessoas, né? Para que a gente conseguisse reduzir um pouco a nossa curva de contágio. Como tu acha que as marcas... Porque os clientes esperavam muito esse posicionamento, né? Esse propósito, e começaram a se conectar de acordo com esses posicionamentos. Como tu acha que as marcas deveriam ou devem se portar nesse ano a partir dessa preocupação com as pessoas, de forma a se conectar com os seus clientes e conseguir talvez criar um conteúdo mais humanizado daqui para frente, né? É totalmente importante e muito, muito legal isso. E também acho que esse teu ponto
nos coloca de novo naquele momento de mudar o planejamento, né? Mudar a narrativa, mudar as campanhas, mudar a abordagem da marca, né? Nesse sentido em que a gente está sendo assim ameaçados, né, com um problema mundial de saúde, né, e pela pandemia, que é um risco muito sério, vidas, né, é muito sério esse contexto, né, e a gente então precisa ter uma cautela, as marcas sim, né, nos seus propósitos de tornar a abordagem mais próxima, mais afetiva, mais humana, né, ter todo esse entendimento de que essas coisas que estão acontecendo são seríssimas, né? E que não mesmo evoluindo o quadro para melhor, essa marca vai ficar para as nossas vidas, é um efeito assim, isso é muito sério, né? Então, adequar o tom, ter respeito na forma de atender a loja que se posiciona, sim, fisicamente, o ambiente físico continua tendo muita importância. E quando a gente fala aqui dos canais digitais, mostrando toda essa evolução da tecnologia, não significa que não tenha a importância, a relação física, né? E a combinação entre o ambiente físico e o ambiente online. Se completa, é como a gente está se relacionando hoje, né, digitalmente, mas a gente vai se encontrar, a gente tem, né, relações sociais, daqui a pouco volta, e é isso no mercado para as marcas da mesma forma, né? Então, a loja que se organizou para mostrar o cuidado e a saúde, os cuidados em primeiro lugar, com a segurança dos clientes, né? Dos usuários, a segurança, a saúde, álcool gel, o distanciamento, o respeito, a forma de tratar isso, dos produtos, de facilitar a transação, não, né? Tudo isso hoje passou a ter uma prioridade na relação de abordagem, de cuidado, de consciência, de propósito, de razão de ser em primeiro lugar, muito mais do que hoje elevar o meu tom de voz e sair ofertando coisas, né? E oferecendo né? Uma série de possibilidades, assim, né? Em primeiro lugar é o cuidado, né? E essa consistência em relação a essa forma de relação, assim, nas narrativas, né? A empatia, né? Saber que as pessoas estão reagindo de formas diferentes, né? Alguns estão sofrendo mais em relação à economia, né? Porque são dois grandes impactos, né? É a saúde e a economia. Exatamente. A questão global, mundial é essa. Então, algumas pessoas mais, né? Outras de diferentes formas e intensidades. Então, é um contexto que realmente, sobre esse aspecto, é importante ter um cuidado, um carinho, né? E uma forma humana, né? Humanizada, assim, mais carinhosa de tratar isso, sem dúvida. Maravilhoso. Olha aqui, temos mais uma pergunta. Vocês acham que os assistentes de voz com a conectividade entre aparelhos pode mudar o consumo de mídia no futuro? Muito interessante, né? Novos formatos virão, né, Alexandre, por aí. Isso, é mais um canal, sim, sem dúvida. Assistência de voz, ele vem evoluindo muito, sim, né? Em alguns países mais, já representa, na relação de engajamento, de conexão com as marcas, uma participação importante já, né? Como ponto de contato, né? De experiência nessa questão da tecnologia e dos canais, né? Digitais, mas é mais um canal, sim. Né? Rumo o Google Home chegando e homologado já aqui, né, no Brasil, com as funcionalidades já estabelecidas, né? E tudo isso. Então, no momento em que começa uma maturidade de utilização, de uso, ele vai ficando cada vez melhor. As questões, né, todas de machine learning, aprendizado, de utilização tanto do usuário como da própria plataforma onde ela está, e aí no caso no Brasil, vai começando a trazer, né, mais relevância, propriedade, mas é mais um canal. Certamente no futuro terá uma participação, do meu ponto de vista, né, também nos canais digitais, assim, né, nas soluções de conectividade. Claro. E nós já estamos em 45 minutos de live aqui. Eu vou deixar uns minutinhos para o pessoal mandar as últimas perguntas, ou corações que voam, ou elogios, porque nós gostamos dos três. Mas mandem as suas perguntas enquanto nós vamos encerrando. Eu só queria relembrar a todos que estão nos assistindo que devem ter visto nos nossos canais digitais, no nosso site e em várias outras mídias, que estamos com uma campanha de associação sensacional, a maior campanha para novos associados da história do Cindy Lojas Porto Alegre, que chama a Hora da Virada. E é isso aí, né, gente? É para a gente encerrar 2020 retomando com força total
os nossos negócios, a economia, com todos os cuidados necessários. E para quem ainda não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, essa é uma grande oportunidade de fazer isso com vantagens exclusivas e tudo mais. É muito imperdível. Muito E é muito imperdível mesmo. legal porque a proposta mais do que a campanha, né, Aloha, é fazer parte dessa comunidade. Isso. Né? Porque E juntos nós somos mais fortes para representar, para defender, para reagir e para um projeto de retomada. E quando a gente está juntos, né, com alinhamentos de propósito e comuns, nós nos fortalecemos e a gente pode ter apoio, completamente. informação. Então, faça parte dessa comunidade, Isso. vamos juntos, né? E Vamos fortalecer essa ideia de juntos a gente vai poder enfrentar e ter uma condição de superar muito mais rápido esse momento. Porque se tem uma coisa que 2020 tem nos ensinado, né, Alexandre, é que a gente precisa estar junto e se fortalecendo, mesmo que à distância, mesmo com o distanciamento controlado que tivemos que viver por tantos meses, ainda assim, juntos, nós conseguimos mobilizar uma comunidade. O varejo seguiu representado com a nossa diretoria, com o nosso presidente Paulo Cruz, conquistando os direitos de flexibilização, a abertura. Agora ontem teve um novo decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre que libera o comércio aos domingos. Então, mais uma conquista aí para a gente conseguir retomar e terminar 2020 com um pouco mais de fôlego, talvez, né? Retomando, pelo menos, esse no sentido fôlego. De retomada, pela importância do varejo também, o varejo para a economia, o varejo, a importância do segmento para a economia, né? Sem dúvida, juntos somos mais fortes. O link da campanha de associação Hora da Virada está aqui na bio do Instagram, mas vocês também encontram em cindylojaspoa.com.br/inspiraacal, que é o nosso portal Inspira Ação, que a gente não basta só inspirar, né? Tem que agir também. Então, nós inspiramos as ações. Ó, a Cleni falou aqui, obrigado pelas dicas, estou evoluindo, crescendo com as dicas de vocês. Sou cabeleireira aqui em Glorinha, conquistei vários novos clientes colocando essas ideias em prática. Ficamos muito felizes, Cleni. De verdade, o objetivo de todas as nossas transmissões ao vivo, nossos bate-papos e todos os conteúdos que o Cindy Lojas Porto Alegre produz e publica e distribui desde sempre, é exatamente com esse propósito de ajudar vocês a crescerem e se desenvolverem cada vez mais. Temos outros elogios, baita live aqui, disse o Alexandre Peixoto, que disse que ia sentar na primeira fileira da nossa live hoje. Então, muito obrigada, Peixoto. Um abração, obrigado. Aqui o Marcelo também dizendo que é muito mais do que marca, é gente, é a vida das pessoas, é propósito. Eu acho que isso resume um pouco a nossa live hoje, né, Alexandre? Que não basta só pensar nas ações, tem que pensar na marca, tem que pensar no propósito e no porquê de fazer algo. O porquê é algo, e o porquê, né? Se conectar e ter importância, ser relevante, né? E nesse sentido, essa é a ideia, né? A gente conversar também para fazer sentido para as pessoas, trazer um conteúdo, informação, aprender, trocar aqui, né? E também ouvindo as perguntas, é uma troca constante. E o momento hoje de transformação e essa coisa acelerada que a gente falou um pouquinho, ele exige essa proximidade, ele exige esse senso de comunidade, de estar junto e de a gente conversar e se aproximar e se fortalecer, né? Então, obrigado, que bom estar aqui com vocês, ter passado essa tarde, né, nesse papo muito agradável, dá vontade de ficar mais aqui. Sim, a gente pode ficar conversando por muitas horas. Mas para encerrar, antes da gente se despedir, eu quero que tu deixe uma mensagem, uma dica, uma linha inspiradora para os nossos lojistas, para quem está nos assistindo agora, para terminar esse 2020 com esse fôlego que a gente está falando da hora da virada, mas também começar um 2021 com um planejamento mais acertado e mais tranquilo. Que se tudo der certo, vai ser um ano mais tranquilo. Primeiro dizer que o varejo é um setor muito importante para a economia, é um setor que cria muito valor e sempre teve, tem e continuará tendo muita importância, né, para os mercados, para os clientes, nos seus diversos ramos. Segundo ponto é acredite, né, mantenha a resiliência, siga forte com essa esperança, vai passar. O momento de retomada está aqui. A gente, né, estamos juntos com muito conteúdo. O Cindy Lojas tem muitas ferramentas, tem muita informação,
pode trazer muita precisão para ajudar nesse planejamento de ações objetivas para a retomada e devagar, como em ciclos, né? Retomando, porque vai passar, as pessoas, né, desejam retomar suas vidas, né, de uma forma positiva, reencontrando as pessoas, retomando aqueles hábitos, né, e mantendo esse equilíbrio entre o ambiente, né, físico, digital, mas, sobretudo, preservando essa ideia, né, do valor das pessoas, do afeto, desse carinho, da proximidade, né, que nós temos. Então, o final do ano está aí, está chegando, são datas importantes que a gente, né, se sensibiliza mais ainda, né, e oportunidades de datas, mercadologicamente falando, também que vão proporcionar um potencial, assim, né, de vendas e oportunidade de negócios melhor. Então, siga em frente, né? Busque apoio, sim, no Cindy Lojas, entre para a comunidade. Se você já faz parte, ótimo, que bom poder compartilhar com vocês, né? E que a gente tenha, sim, um final de ano positivo, uma perspectiva de retomada mais rápida, melhor e consistente, né? Para o ano de 2021. Sensacional. Tá lindo. Foi uma mensagem tão bonita, estou muito emocionada. Muito obrigada pela companhia, por ter aceito o nosso convite, participado da nossa live. Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu. É sempre um prazer trazer conteúdo para vocês. Esse era o nosso objetivo. A gente fica muito feliz quando vê comentários como os da Cleni, que disse que conseguiu colocar dicas em prática e está desenvolvendo o negócio. É para isso que a gente está aqui. O Cindy Lojas Porto Alegre se coloca sempre à disposição dos seus associados, mas quem não é associado, venha para a nossa comunidade, e mesmo que não venha ainda, venha depois, mas estamos aqui para ajudar de qualquer forma. Podem contar conosco, contem com os nossos conteúdos. Essa semana, próxima semana, começa o Sprint 2.0, que é uma série de 3 cursos super voltados para venda e para as vendas agora de final de ano. As inscrições ainda estão abertas. Façam suas inscrições. O link também está aqui na bio do Instagram ou no nosso portal Inspiração, cindylojaspoa.com.br/inspiraacal. Inspiração, sem cedilha e sem tio. Acho que é isso por enquanto, gente. Temos 53 minutos de live. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Conseguimos manter uma galera aqui conosco hoje, que bom. assistindo, comentando. Adoramos os comentários, adoramos os corações voando. Semana que vem temos mais live aqui no Instagram, falando sobre equipes. Muito interessante também, falando bem sobre pessoas, para a gente também elevar aí o espírito da equipe e deixar todo mundo com a cabeça em ordem e tranquila para esse final de ano aí que está chegando. É isso, pessoal. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de, né, passar aqui com vocês essa tarde. Muito obrigado pela audiência. É sempre uma aula. Esse papo muito bom. Adorei. Sempre uma aula te ouvir. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Pessoal, obrigada por terem nos assistido. Acompanhem nossos canais digitais, fiquem ligados nas próximas lives e até a próxima. Tchau, Alexandre. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau.